Sétimo dia com Maria no reino da divina vontade. Maria toma o cedro de comando e a Sagrada Trindade constitui sua secretária. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Preparação para a oração, para a meditação. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho de joelhos diante de teu colo materno para me abandonar em seus braços, para lhe pedir com os meus mais ardentes suspiros neste mês consagrado a ti, a maior graça, que admita-me viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, você que é a rainha deste reino, me aceita como seu filho para viver nele, para que ele não seja mais abandonado, mas povoado pelos seus filhos. Portanto, Rainha soberana, a vós eu me confio para que tu guies meus passos no reino da divina vontade, e agarrado à vossa mão materna, tu guiarás todo o meu ser, para que eu possa fazer vida perene na vontade divina. Você será a minha mãe, e como mãe eu faço a entrega da minha vontade para ti, para que eu possa trocá-la com a vontade de Deus, e assim posso ter certeza de não deixar o reino dele. Portanto, eu oro, mãe, para que vós me ilumine, para me fazer entender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A alma para a Virgem. Rainha Mãe, aqui estou aos seus pés prostrado. Sinto que, como seu filho, não posso ficar sem mim a ti. Não posso ficar sem ti. Melhor dizendo, não há erro de tradução aqui. Não posso ficar sem ti. E embora hoje você venha a mim com a glória do cetro de comando e com a coroa de rainha, mas você é sempre minha mãe. E embora tremendo, eu me jogo em seus braços para curar as feridas da minha má vontade. As feridas da minha má vontade. Fez com a minha pobre alma. Ouça, minha soberana mãe, se você não fizer um prodígio, se você não tomar seu cedro de comando para me guiar e manter seu império sobre todos os meus atos, para que minha vontade não tenha vida, ai, eu não terei o belo destino de entrar no reino da divina vontade. Aqui até essa confiança de nunca confiar em nós mesmos. Nunca confiar em nós mesmos, já aqui um primeiro passo de não dar vida à nossa vontade. A nos entregar, nos abandonar aos cuidados de nossa mãe, né? Aos cuidados de Deus. Né? A fim de que Ele, Maria, nossa mãe, né? E Senhora e Rainha, com seu cedro de comando, nos guie, nos conduza, nos forma, nos oriente. Né? Palestra da Rainha do Céu. Meus queridos filhos, venham para os braços de sua mãe. E prestem atenção em me ouvir, e vocês ouvirão as maravilhas sem precedentes que o Divino Fiat fez com sua Mãe Celestial. As maravilhas sem precedentes. Enquanto eu tomava posse do reino da Divina Vontade, Ele terminou seus passos em mim. Muito mais que estes 6 passos simbolizaram os 6 dias da criação. Em cada dia que pronunciou um Fiat, que ele fez como um passo, né? Os 6 dias passados, os 6 passos passados, passando para a criação agora uma coisa e agora outra. No 6º dia ele deu o último passo de dizer Fiat, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Né? Ela faz referência aqui ao Gênesis, né? Os dias da criação, e no último dia, né? No 6º dia, ele cria o homem, né?
né? Ao criar no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e quinto dia, né? Criou todas as coisas e, como é dito, né? Viu que tudo era bom. E no último dia viu que tudo era muito bom ao criar, né? O homem e a mulher. E aqui sim, né? Como diz Nossa Senhora, as maravilhas sem precedentes que o divino Fiat fez com sua mãe celestial, né? Adão e Eva falharam no teste, mas Nossa Senhora não. Né? Ela correspondeu, ela passou, ela recebeu aqui, ó, enquanto eu tomava posse do reino da divina vontade, né? Habitando nela, sendo ela essa morada já, né? Permanente de Deus. Né? Ela deu ao Pai toda a correspondência e satisfação por toda a criação, como foi dito, né? Como foi dito, já dela ele recebeu toda a satisfação. Toda. Não precisa da humanidade mais para nada. Poderia ela entrar agora nos céus, trancar o portão e jogar a chave fora. Pronto, Deus já está correspondido, acabou. Mas ela disse, né? Tanto que tem uma passagem que mostra, né, que ela não fica, ela toma posse, mas não fica lá, né, sentada no seu trono, né, de rainha. Ela vem, né, ao encontro dos seus filhos, quer, né, pede a Deus. Né, ela se propõe a estar em cada Santa Missa sendo a guarda de honra, né, maior da Eucaristia. Né, é ela que suplanta, né, por toda a humanidade, a guarda de honra real da Eucaristia. É muito grande demais. Né? É um amor assim que é o próprio amor de Deus, a própria vontade de Deus, é como foi dito. Né? Deus pode muito bem fazer sem ter que, né, a gente pedir. Mas ele quer exatamente isso, essa correspondência da criatura. E é até, de certa forma, um termômetro, né, para saber o quão inseridos na vontade dele estamos. Porque os nossos pedidos, o único pedido que o Filho da Divina Vontade faz a Deus é aqui, ó, nesse segmento, né, de estar na vontade de Deus. Então eu não peço nada para mim, em minha direção, do meu eu, mas eu peço propriamente o que é a vontade de Deus. Que hoje, mais do que nunca é, né, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. A darmos a ele a reparação, né, a total reparação, né, satisfação. Até ouvindo aqui me veio uma lembrança que me aconteceu outro dia. Após receber a comunhão, a minha boca salivava, né? Salivava de vontade de cuspir Jesus, né? E eu ali até refletindo sobre, mas meu Deus do céu, que situação é essa? Né? E aquela vontade que eu tinha que me segurar, né? E já pensando que absurdo. Mas ao mesmo tempo me veio, né? Não são meus pensamentos, não é de mim, não é meu isso aqui. Né? Não é meu. Portanto, eu ofereço, né, como reparação dos meus irmãos. Né? Ainda que, graças a Deus, a gente nunca viu uma situação dessa na missa, mas depois entendi, né, até agora, posso dizer que agora, né, Jesus mostrava, não é a pessoa que tem vontade de cuspir Jesus, muitas das vezes é Jesus que tem vontade de pular, né, da boca daquela pessoa, de fugir dela. Fugir dela no sentido de que os quantos que vão, né, para a fila da comunhão, né, e comungam em estado de pecado. Né? Então a ofensa seria menor se ela cuspisse Jesus no chão do que comungar naquela situação. Né? Que me deu a entender isso. Porque ao comungar nessa situação, Jesus, né, vai a ela para ser flagelado novamente. Né? Até o que já é dito na Santidade das Virtudes. Né? Quem em estado de graça comunga Jesus, o coloca, né, no seu trono, né, de honra, no seu trono glorioso. O que comunga em estado de pecado, né, comunga para Satanás, né, ali o flagelar, né, novamente, crucificar de novo, enfim. E ali, né, naquela situação, reparar Jesus por estes. E ali, né, envolto a essa situação, uma infinidade, né, de atos, de profanações contra a Eucaristia. Né, que Jesus gostaria de fugir, mas não faz.
né? Não o faz, ele vai e fica ali aquele instante, né, com a criatura e retorna ao sacrário de novo. Apesar que, como já é dito, né, em outras situações, se for para ofender Jesus, né, ele não fica na espécie. Né, quando a Eucaristia é roubada, né, para ir ser profanado em algum lugar, Jesus não permanece lá. Jesus, sabendo as intenções, ele sai de lá, ele volta para o sacrário. E o que eles profanam lá são só as espécies. Né? Isso ele vai falar, se não me engano, na Valtorta. Né? É claro que com isso, então, não vai, né? Ah, então tá tudo em paz. Claro que não. Né? Houve a intenção da parte daquelas pessoas. Né? E para Deus a intenção basta. Né? Jesus já foi morto, já é ressuscitado, glorioso no céu. Ele não se submete mais a essa situação. Sabendo que o roubo das espécies, né, da Eucaristia, da hóstia consagrada, é para um determinado fim, ele lá não permanece. Jesus não está morto. E não pode ser mais aprisionado. É. Claro que não vai agora, então vamos, deixa lá, Deus dará. Claro que não. O zelo permanece o mesmo, como eu acabei de dizer, da intenção. A intenção e o ato, né? O ato concreto. De proteger, de ser esse guarda de honra. E voltando aqui à situação da reparação, né? Que ele quer ouvir da boca da criatura a reparação, o consolo, o amor, né? A vontade dele, né? Sendo proferida pela criatura humana. A correspondência, a coparticipação, né? Perdoar, Senhor, eles não sabem o que fazem, estão cegos, obstinados numa vontade que, né? Estão agarrados a ela com todas as forças, como se, né, fosse a melhor coisa no mundo. Mas não conhecem a verdade aqui, ó, esta verdade, né, que está sendo trazida no livro do céu. Querem viver essa vida, os contentamentos desse mundo, né, enfim, estão cegos. Então, cada situação que nos acontece, ser aqui, ó, para a maior glória de Deus. Né, como eu ainda dizia ainda há pouco, a pessoa, aos olhos do mundo, uma frustração, uma perda, uma situação que leva a pessoa a acreditar firmemente e se colocar, né, poxa vida, eu sou um fracassado. Busquei tanto, investi tanto e olha aqui, né, tudo perdido. Não tem ninguém, até eu trazer o exemplo aqui da minha vida, né, eu dizendo. Né, eu ouvi um desabafo de uma outra pessoa aqui, mas eu vou colocar o meu exemplo. Né, eu trabalhei tanto, né, montei meu próprio comércio, construí uma casa, saí da casa, né, deixei lá para o meu filho, minha ex-esposa, trouxe uma dívida, né, trouxe uma dívida de 50 mil reais que estava na minha conta, que estava no meu nome, né, me propus a pagar, né, conforme, né, situações. E aí a pessoa, eu mesmo vou olhar e, puxa vida, que fracasso. Né, perdi tudo, perdi minha casa, perdi minha família, o meu filho, né, me vê como um desertor, né, já moro num porão de favor, e aí ele também não gosta de vir aqui, de ficar aqui. Que fracasso, né? Mas aí é que tá, né? Aos olhos do mundo, um fracassado. Mas é exatamente a situação que Deus nos quer para que possamos, né, nos apoiar apenas nele. Né? Trilhar o nosso caminho com a finalidade, né, o seguimento a ele. Né? Sem apegos, livre, né? Desobstruído. Né? O que muitos veem como um fim, né? A ruína, né? Um mundaréu de escombros, né? É exatamente o material que Deus precisa para construir o que Ele quer. Né? É como na criação.
No início a terra era informe e vazia, e assim ele deu início a toda a criação, né? Aqui os 6 dias, e no 7º dia descansou. É exatamente o que ele quer fazer, o que ele fez em Nossa Senhora e o que quer fazer em cada um de nós. Ao passo que lá Nossa Senhora estava vazia e Deus foi livre para fazer, né, segundo o seu querer, e de igual forma quer, né, em cada um de nós, encontrar-nos vazios, né, os nossos ídolos destruídos em ruínas, despedaçados, para que a partir daí ele reerga, né, o seu trono, o seu altar, né, e reine e impere sobre nós. Né? Quando perdermos tudo, abrir mão de tudo que é terreno, né, vamos nos ver sozinhos com Ele e com Ele permanecer. E a partir daí, aí sim, poderá, né, se reconstruir todas as outras coisas. Porque não mais vamos colocar nada, nem ninguém, nem coisa alguma no lugar de Deus. Até me vindo aqui a situação de Jó. Jó te serve porque ele tem de tudo, você cerca ele de presente, claro que ele não vai te abandonar. Tira lá as coisas dele, vamos ver se ele permanece. Né? Pois bem, né? Faz. E fez, e lá, o Jó comeu pão, o diabo amassou com o rabo. Mas por fim, olha lá. E aí, finalmente, após ter entendido, como ele disse, né? Meus olhos, meus ouvidos ouviram falar de ti. Meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, nada, nem ninguém mais ocupa o lugar que é seu na minha vida. É seu. E aí Deus pôde ressarcir todas as coisas e até dobrado, né? Triplicado, sei lá quanto foi, mas muito mais. Porque independente de qualquer coisa, nada mais ocuparia o lugar, né, de Deus na vida de Jó. Bem como aqui, ó, Nossa Senhora. E aí nossos tristes irmãozinhos, né, ignorantes, coitado, da verdade vai dizer, mas Nossa Senhora teve outros filhos, Nossa Senhora teve relação com São José, e não consegue ver a vida sem essa situação da sexualidade, não consegue ver a felicidade sem a sexualidade, meu Deus do céu. Não consegue ver. A pessoa não consegue viver sem o sexo na vida dela. E isso gente de igreja, né? Se diz de igreja. Mas jamais que Nossa Senhora viveu desse jeito, oh meu Deus. Mas tudo isso por quê? Porque se eu não consigo admitir tal realidade da minha vida, eu vou achar que alguém vive isso? Claro que não. Se eu não consigo nem vislumbrar eu viver numa situação dessa, eu vou acreditar que alguém viveu assim? É óbvio que não. E daí aquele debate lá do padre com o pastor, meu Deus. Meu Deus. E o mais lindo da Divina Vontade, né? A grandiosidade da Divina Vontade, que não é algo restrito aos católicos, é universal. É universal. Claro que para aderir a essas verdades eu preciso ser católico, eu preciso, né? Sem dúvida. Mas aqui ó, é um reino da Divina Vontade, é um reino a todos. Conhecereis a verdade vos libertará. Nossa Senhora é o modelo, a criatura plena, acabada, terminada. Jesus pôde descansar, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo pôde descansar, né, em Nossa Senhora no 7º dia, como ela está dizendo aqui. Ela é a criatura acabada, tanto que ascendeu aos céus em corpo e alma. É a única que ascendeu ao céu em corpo e alma. Como até o Padre José Augusto está dizendo na palestra, né, que chamou tanta atenção também no PHN lá, é isso. Os corpos estão na Terra, aguardando a última e definitiva vinda de Jesus para ressuscitarem, né, para Deus ou para a condenação.
em corpo e alma. Mas só Nossa Senhora já está, né? Ela é o testemunho real, né, para toda a humanidade, né? Que fim dará a criatura, né, que for honesta, obediente, devota, amorosa, amante de Deus. Sobretudo, amante de tal modo a viver com a própria vontade de Deus. Né? E assim como eu dizia para a pessoa, né, eu já não temo mais, né, o que me venha a acontecer nessa terra. Que partilhava com ele a respeito, né, de uma determinada situação aqui, né, da nulidade do meu casamento. Que a minha ex-esposa precisa tomar consciência do processo, ler todo o processo e assinar, né, dando um aval dela de que concorda. E aí essa pessoa me dizendo, né, você é louco, você vai seguir em frente com isso? Larga a mão disso, rapaz, arquiva esse processo e deixa como está. Né? E aí, né, na divina vontade, é claro que não, eu comecei, eu tenho que ir até o fim. Né? É a situação até, né, de já viver o purgatório em vida. Né? O que quer que tenha de acontecer mediante essa situação, já seja feita a vontade de Deus. Né? O que tiver de ser, será. Né? Já ficando como no ato de reparação à justiça divina. Porque como reparação dos meus pecados, né? Não fui santo, né? Tenho minhas misérias, né? E já aqui, ó, fazer o esvaziamento de nós mesmos e preencher os vazios do amor da nossa alma, porque aqui eu não estou fazendo isso para me safar, para mim, vou fazer porque, né, aí eu poupo o meu purgatório, não, né? Isso é só uma consequência, mas o ato real é para que eu corresponder àquilo que é a vontade de Deus, o que a justiça pede. Né, o que a divina vontade me orienta, né, a organizar as coisas, a acertar todas as coisas em vida. O próprio Papa Francisco em vida falou isso, né, a organizar a nossa vida o quanto mais, né, a não ter mágoa, alimentar mágoa, rancor de ninguém. Né, se tem aí uma discórdia com alguém, né, faça as pazes, enfim. A fim de que o purgatório, então, já vivamos na Terra e, após a morte, não tenha nada o que fazer lá. Né? O purgatório pode ser vivido antes ou depois. Né? Antes aqui, né, por amor e obediência a Deus, ou depois, aqui, ó, a fim de ser purificado pelo amor, né, o purgatório na vida é a purificação pelo amor de Deus. E o purgatório após, né, essa morte é a purificação através do sofrimento. Né, o sofrimento, né, de preencher os vazios do amor, porque amou-se a si mesmo mais do que a Deus. Né, quis se poupar, né, quis ficar confortável, né, o respeito humano. É lamentável, porque lá não haverá glória nenhuma a Deus, é apenas a misericórdia de Deus. E se renunciarmos a nós mesmos em vida, quanta glória daremos a Deus, quanta reparação, né? Quanto orvalho benéfico. Então, por pior que seja a circunstância que venhamos a sofrer por ocasião de algum erro cometido, se aceitamos já pagar em vida o preço, né, das consequências de tal situação, por amor a Deus, né, não com o interesse, né, pessoal aqui particular, mas por amor a Deus, corresponder a essa vontade querida de Deus. Quanta glória, né? Quanta reparação, quanto orvalho benéfico, né? Quanta utilidade, né? Quanta utilidade. Até aquilo que de mal fizemos. Por isso que o Satanás não vem, o demônio não vem na vida do Filho da Divina Vontade, por isso, porque toda a investida dele vai proporcionar ainda mais glória a Deus, que é o que ele mais tem repugnância, então ele fica longe.
E no livro do céu vai dizer que a luz da divina vontade queima a ele muito mais que o fogo do inferno. E justamente por isso, qualquer investida que ele venha querer fazer no Filho da Divina Vontade vai promover ainda mais a glória de Deus. Né? É como na situação que eu acabei de dizer, você está com vontade de cuspir Jesus porque você está endemoniado, né? Você está com um demônio no corpo, né? Porque tudo é o demônio. Tudo é o demônio. Né? Tudo é o demônio, igual eu falava para Jesus, você faz isso pelo dedo de Beelzebub, pelo dedo de Satanás. Tudo é o demônio. O demônio tem um poder que sobrepõe até a Deus. Enfim, então continuamos, né, aqui com a lição de Nossa Senhora. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e no sétimo dia ele descansou em suas obras. Né, que descansou no seio da Virgem Mãe, como se quisesse desfrutar de tudo que ele magnificamente criou. Né, aqui o Jardim do Éden, a morada de Deus, Nossa Senhora. O mundo de Deus, né? No tratado vai dizer isso de Nossa Senhora, que ela é o mundo de Deus, o planeta de Deus, o paraíso de Deus. E Deus, em seu descanso, olhando suas obras, disse: quão lindas são as minhas obras! Tudo é ordem e harmonia, e olhando para o homem, o ímpeto de nosso amor, ele acrescentou: mas o mais belo é você. Você é a coroa de todas as obras, criatura humana, homem, mulher, e homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. E você é o mais belo, você é a mais bela. É a coroa de todas as nossas obras. É a cereja do bolo. Agora minha criação superou todas as maravilhas da criação, e portanto a divindade quis fazer com seus 6 passos o fiat em mim e começou sua vida plena, completa e perfeita em minha alma. E em que alturas divinas eu fui colocada pelo Altíssimo? Em que alturas? A ser por graça o que ele é por natureza. Assim ele a receber toda a satisfação e correspondência, né? Toda a satisfação e correspondência da parte da criatura. Porque não é a própria criatura, mas é ele mesmo por meio da criatura. É o dar Deus a Deus que falamos, né? E que foi falado. Os céus não podiam me alcançar e nem me conter. A luz do sol era pequena diante da minha luz. Né? Tem um trecho que Jesus fala que a luz do sol é a sombra do seu divino querer. Uma sombra. A luz do sol era pequena para diante da minha luz. Nenhuma coisa criada poderia me alcançar. Atravessei os mares divinos como se fossem meus. Meu Pai Celestial, o Filho e o Espírito Santo suspiraram em seus braços para desfrutar de sua filhinha. E o contentamento que eles sentiram ao sentir que, como eu os amava, orava e a eles e adorava Sua Alteza Suprema. Meu amor, minha oração e adoração vieram de dentro da minha alma, né? E de dentro da alma, né, era o próprio Ele, né, do centro da vontade divina aqui. Eles sentiram ondas de amor divino vindo de mim, perfumes castos, alegrias incomuns, que partiu de dentro do céu, que é a sua própria divina vontade que se formou em minha pequenez, a tal ponto que eles nunca pararam de repetir: toda linda, toda pura, toda santa é nossa filhinha. Suas palavras são correntes que nos cativam. Sua aparência são dardos que nos ferem.
Seus batimentos cardíacos são flechas que, ao fazer saltar, nos fazem delirar de amor. Eles sentiram o poder saído de mim, a fortaleza da sua divina vontade, que nos tornou inseparáveis, e eles me chamaram, nossa filha invencível, que também trará a vitória sobre nosso ser divino. É o que dizer. O que eu estava dizendo, ele pode fazer por si só, mas ele quer ouvir da boca da criatura, né? A correspondência, o eco da sua vontade. Não é que a criatura vai ficar dando ordens para Deus, mas é aqui, né? Um amor, uma manifestação do amor. É como é dito em outro momento, né? Que é como se a criatura fosse o Deus, Deus nos visse como Deus dele. E de fato é, né? E de fato é. Porque a vida de Deus está, né, aqui, em dedicar-se à sua criatura. Né? Que é Deus aqui com Nossa Senhora. É a própria vida dele agindo nela, vivendo nela, é o próprio ele vivendo nela. E não aqui, ó, numa visão humana, egoísta, de um Deus folgado. Não, mas como eu dizia outro dia, o maior beneficiário em tudo isso não é Deus. Porque o Deus sem a criatura continua sendo Deus da mesma forma. Né? Agora, a criatura sem Deus, o que se torna? Já nem existe. Né? Se resume a um pó. Então, nesses escritos eu vejo que Jesus, Nossa Senhora aqui, quer nos conduzir a não mais caminhar pelos sentidos. Né? Não mais caminhar pelos sentidos, mas pela verdade. Né? E a fé, a verdade, o conhecimento da verdade. Né? Pela inteligência. Né? Aos conhecimentos que adquirimos. E até como foi falado, diante disso, testes e mais testes. A fim de afirmar essas verdades em nós. A fim de que essas verdades se tornem vida, carne em nós. Né? A fim de que nada mais sobreponha, né, os questionamentos das pessoas. Ah, mas você é um tonto, larga a mão disso, vamos curtir, vamos blá blá blá, isso aí não precisa ser desse jeito não e tal. Né? Você não vai pela cabeça das pessoas, pelo o sensitivo, mas aqui as verdades. E aí a importância da constância, né, nessas verdades. Né, de estar continuamente, né, ocupando-se dela, fazer de fato ela, né, ocupar um lugar primordial na sua vida como sendo o motivo pela qual realiza todas as coisas. Né, essa dedicação total à divina vontade por amor a ela, né, cumprir os nossos deveres de ofício. Porque se eu negligencio o meu ofício, né, eu não vou trabalhar esses dias não, que eu estou numa empreitada aqui, né, para adiantar um pouco os conhecimentos do livro do céu, né, vou ficar uma semana só me dedicando aqui ao livro do céu. Né, é desordem, né, não é isso. É caminharmos pela verdade, o conhecimento aqui, a inteligência. É mais até que seguir pela fé, mas pelo conhecimento. Porque a fé é a certeza, né, de receber o que ainda não tem. E esses conhecimentos aqui, nós já estamos recebendo. Né? Deus não mente, o que está escrito aqui é o que é. Né? E esse vídeo, são escritos são revelação particular, portanto, não precisa acreditar. Precisar acreditar. Eu não preciso acreditar nem na Bíblia se eu não quiser. Né? Levando em conta que a Bíblia não é revelação particular. Mas se eu não quiser acreditar, eu não acredito. Se eu não quiser pôr em prática aquilo ali na minha vida, né?
Mas enfim, né, esses escritos foram reconhecidos pela igreja, recebeu todo o reconhecimento, né, e está aí. Ah, mas se não tiver um padre fulano, ciclano, beltrano, falando desses escritos, eu não vou ler. Eu vejo que é até providente esses escritos estar como estão, porque aí só vai ler, só vai se dedicar a ele quem realmente não está, né, com interesses próprios. Né? Porque a pessoa pode pegar para ler, o padre fulano de tal, o frei Beltrano está lendo, então eu vou ler também, porque deve ser importante, porque para eles estarem lendo deve ser muito importante. É o que a Maria vai com as outras. Né? Deus nos quer num firme propósito, né? Numa decisão individual, né? Não algo influenciado pelos outros, né? Não fazer porque o outro está fazendo. Mas a real e verdadeira experiência, né, que é aqui o que estamos fazendo com os 31 dias com Maria, a real e verdadeira experiência e o conhecimento do quão urgente e importante são. Né? Ah, mas a Luísa nem canonizada é. Cuidado, esse mais um já pode ser aí seu primeiro teste. Né? Seu primeiro teste para ver se a divina vontade, né, você dá acesso a ela ou, né, continua obstinado na sua própria vontade. Né? Os testes são contínuos e muitas das vezes tão sutis que se não estivermos de fato, né, atentos à verdade, somos arrastados, né, em direção àquilo que não é a vontade de Deus, que não é a verdade. Portanto, seja atento, como Jesus disse no livro do céu, seja atento, meu filho, minha filha, e não saias jamais do meu divino querer. Né? Eis que estou à porta e bato. Né? Se do lado de dentro ouvem e abrem a porta, eu entrarei e cearei com eles. Eu e meu Pai, entrarei e cearei com eles. Né? Ora, se ela se fecha na sua vontade humana, né? Ah, Jesus na minha porta, jamais. De modo algum. Esse aí é o vizinho chatonheiro lá que vive me enchendo os patovar aqui. Que Deus que nada. É a divina vontade te chamando. Naquela pessoa inconveniente. Num primeiro momento. Mas para ver o quanto está disposto a morrer para si mesmo e viver a vontade de Deus. Ou ficar, né, no seu comodismo. Não. Enfim. Que voltando um pouquinho, Nossa Senhora está dizendo dela, mas é exatamente o que ela recebeu, que ela vem nos trazer nesses 31 dias com Maria. Né? A recebermos, a vivermos exatamente, né, o que ela recebeu e a viver, né, do jeito que a divina vontade a conduziu. Então o que ela está falando dela aqui serve para cada um de nós, né, enquanto nesse caminho, né, de adesão, de vida plena na divina vontade. Ela vai dizer: a divindade quis fazer com seus 6 passos o Fiat em mim e começou sua vida plena, completa e perfeita em minha alma. Ó, em que alturas divinas foi colocada pelo Altíssimo? É Ele que eleva a criatura, não a criatura. É Ele que eleva. Né? Então já começamos a tomar posse daqui. Né? Tomar posse desses conhecimentos, dessas lições de Nossa Senhora e tomá-las como vida já daqui, desde, né? Era para ter já sendo feito desde o primeiro dia, mas aqui ressaltando de novo, continuemos. Né? A altura que o Altíssimo nos quer colocar. Os céus não podiam me alcançar, nem me conter. A luz do sol era pequena diante da minha luz. Nenhuma coisa criada poderia me alcançar. Atravessei os mares divinos como se fossem meus. Meu Pai Celestial, o Filho e o Espírito Santo suspiraram em seus braços para desfrutar de sua filhinha, e ó,
O contentamento que eles sentiram ao sentir que como eu os amava, a sentir como eu os amava, orava e eles adoravam Sua Alteza Suprema. Meu amor, minha oração, minha adoração vieram de dentro da minha alma, do centro da vontade divina. Eles sentiram ondas de amor divino vindo de mim, perfumes castos, alegrias incomuns que partiu de dentro do céu, que a sua própria divina vontade que se formou em minha pequenez, a tal ponto aqui o pequenez. Não é ela, é a divina vontade, a tal ponto que eles nunca pararam de repetir: toda linda, toda pura, toda santa, é nossa filhinha. Tem um trecho que vai dizer: ele poderia encontrar todo contentamento na luz do sol, no céu estrelado, na diversidade das plantas, das flores, dos perfumes, dos frutos. Como ele diz, embora tudo isso pudesse me contentar, eu não quero. Quero me contentar no Filho da Divina Vontade. Porque o sol, a terra, as plantas, as estrelas não dão voz ao teu amor. Diferente de nós hoje como criatura, não só se dá voz, à verdade do Criador, mas também vive a renúncia à vontade própria, à vontade humana continuamente. É como que aqui o que é dito, Deus recebe uma glória dupla. O martírio dos martírios, o sacrifício do sacrifício. E diante disso não vê que se está perdendo, mas pelo contrário está se adquirindo, obtendo de Deus. Tomar como posse essas verdades, tomar consciência de que aqui Nossa Senhora está revelando o que acontecia com ela, não só para tomarmos conhecimento, mas para identificarmos isso na nossa vida, conforme a nossa correspondência a Deus. Aqui a sermos um com Ele. Reconhecer-se como superior ao sol, superior a toda a criação, como ele acabou de dizer, somos a cereja do bolo, somos a fase final. Ele não quer ter o seu contentamento na lua, nas estrelas, nas plantas, como está dizendo, que é ter o contentamento na criatura, sua imagem e semelhança, de modo a ele habitar em nós, a fazer vida em nós, as suas verdades. Como disse, o tomar por posse. Se não damos a Jesus a devida correspondência, porque ainda estamos aqui, ou ainda no começo, portanto não temos todo o conhecimento, e aí de fato a correspondência é um tanto quanto minguada, é ainda manca. Mas se já temos um certo conhecimento e ainda assim com muitas dificuldades e resistências e isso e aquilo, mas é porque a prioridade da nossa vida está onde? É exatamente isso. Tem uma pessoa que só fala de carro para mim, ou seja, a prioridade dela naquele momento é o carro. E assim todos nós. Vem uma situação humana, nossa, eu também já passei por isso, fulano de tal já passou, meu filho, tal. Tem pronta a resposta. Mas aqui na Divina Vontade não, fica esperando o momento que terá anjos tocando trombeta, anjos jogando pétalas de rosas, para você passar posteriormente anunciando as verdades e os conhecimentos do livro do céu. Isso não vai acontecer mais nunca. E aí nessa eu vou ficar o resto da minha vida aqui, vai, não vai, faz uma partida, faz outra daqui, será que dia, e vai, não vai. Por quê? Porque não tem como prioridade, não tem como vida, não tem como centro da sua própria vida. Tá aí ocupado demais com a cama, que eu tenho que dormir, que eu tenho que... E o trabalho, e isso e aquilo. Mas aquilo que é o primordial está negligenciado. Então de fato tomarmos como vida nossa
Para se tornar vida, precisamos alimentar disso continuamente. Uma vida se faz, né, de alimentos contínuos, de posse, de não estar preso ao que as pessoas vão pensar, mas viver a posse sincera e verdadeira, né, desses escritos. E aqui não cessa, né, os atrativos, né, em Nossa Senhora e no Filho da Divina Vontade, né, para sequestrar Deus, para aprisionar Deus, né, que toda linda, toda pura, toda santa é nossa filhinha. Suas palavras são correntes que nos cativam. Sua aparência são dardos que nos ferem. Seus batimentos cardíacos são flechas que, ao nos fazer saltar, nos fazem delirar de amor. Eles sentiram um poder saído de mim, a fortaleza de sua divina vontade, que nos tornou inseparáveis. E eles me chamaram, nossa filha invencível, que também trará a vitória sobre nosso ser divino, que é o ser por graça, que Deus é por natureza. Ter Deus como centro, ter a posse de Deus, porque aqui esse invencível, que também trará a vitória sobre nosso ser divino, é isso aqui, é o ser por graça que Deus é por natureza. É. Receber o todo e o tudo, dar a Ele. Essa correspondência contínua de amor. Agora me escutem, meus filhos, após a divindade ter expressado o excesso de amor para comigo, eles disseram, nossa amada filha, nosso amor não aguenta. Ele se sente sufocado se não confiarmos nossos segredos a você. Portanto, nós a elegemos para a nossa fiel secretária. Para você, queremos confiar nossas riquezas e nossos decretos. A qualquer custo queremos salvar os homens. Veja como é precipitado seu ímpeto rebelde, continuamente o arrastando para o mal. Sem a vida, a força e o apoio de nossa divina vontade, ele se desviou do caminho do seu Criador e caminha rastejando pela terra, fraco, doente, cheio de todos os vícios. Mas não há outras maneiras intermediárias de salvá-los, nem outras saídas, exceto descer a palavra eterna, tomar seus restos mortais, suas misérias, seus pecados, sobre ele, juntá-los a ele, superá-los por meio de amor inaudito, de dores, para dar-lhes tanta confiança que ele pôde trazê-los de volta aos nossos braços paternos. Oh, como o destino do homem nos entristece. Agora me escutem, meus filhos, após a divindade ter expressado o excesso de amor para comigo, eles me disseram, nossa amada filha, nosso amor não aguenta. Ele se sente sufocado se não confiarmos nossos segredos a você, né? Já que ela passou no teste. Nosso amor não aguenta. Ele se sente sufocado se não confiarmos nossos segredos a você. Portanto, nós a elegemos para a nossa fiel secretária. Nós a elegemos para a nossa fiel secretária. Para você queremos confiar nossas tristezas e nossos segredos. Nossas tristezas e nossos decretos. Que é o ser um com Deus. A secretária. É ela que vai levar, né, a criatura, os desabafos de Deus, né? Sobretudo aqueles que lhe correspondem. Principalmente, né, sobretudo agora, né, desses
que lhe corresponde nos 31 dias com Maria, se tornam aqui um com ela. Adquirem estes a mesma missão dela. Por fim, a mesma vida de Deus, a mesma vida, a mesma vontade divina. Ele igualmente nos confiando aqui as suas tristezas, e seus decretos. A qualquer custo queremos salvar os homens. Veja como é precipitado seu ímpeto rebelde continuamente o arrastando para o mal, a inclinação que se tem a corresponder à nossa humana vontade, e vê isso com grande apreço, como coisa muito boa e valiosa, o que na verdade é o contrário, continuamente seu ímpeto rebelde continuamente o arrastando para o mal sem a vida divina, a força divina, o apoio de nossa divina vontade, sem ela, isentos dela, por querer andar, caminhar, fazer tudo com a sua própria vontade. Caminha rastejando pela terra, fraco, doente, cheio de todos os vícios, cuja qual a mãe de todos eles é a vontade humana. Mas não há outras maneiras intermediárias de salvá-los, nem outras saídas, exceto descer à palavra eterna, tomar seus restos mortais, isso que sobrou, seus restos mortais, suas vísceras, seus pecados sobre ele, juntá-los a ele, fazer um com eles, e superá-los por meio de amor inaudito de dores, para dar-lhes tanta confiança que ele pode trazê-los de volta aos nossos braços paternos. Oh, como o destino do homem nos entristece. É que Adão caiu do mais alto grau, Adão caiu da sua quase que, vamos dizer, igualdade com Deus para a criatura mais vil da face da terra. É como que se deu o mesmo rumo de Satanás, porém, com o amor, a misericórdia de Deus, de poderem ser redimidos por Deus, como Jesus está dizendo aqui, que através da humanidade de Cristo poder resgatar o gênero humano decaído, diferente do que aconteceu com os anjos. O que foi dito uma grande misericórdia de Deus, ter mantido a serpente infernal no jardim do Éden. E até o teste foi esse, para que se escolhesse por Deus, escolhesse permanecer com Deus. Igual agora o caminho que fazemos, que trilhamos na divina vontade. A serpente continua aí, O demônio está aí, a nossa vontade humana está aí, mas livremente escolhemos não dar vida a ela, e dar vida à divina vontade em nós, a permanecer com ele, apesar de, aconteça o que acontecer, vamos permanecer com ele, porque agora conscientes de que por mais amargo que seja o que acontecer, por pior que seja, o permanecer unido a ele, ele tirará de tudo isso um bem maior, uma glória maior, diferente de que quando escolhemos a nossa própria vontade, que ficamos sozinhos com nossa ruína, com nossos escombros, como ele está dizendo aqui. Mas não há outras maneiras intermediárias de salvá-los, não há outro caminho, a não ser Jesus se encarnando e fazendo todo o caminho, toda a circunstância humana, tomando sobre si todas as nossas culpas, nossos pecados, e assim assumir o preço da justiça sobre ele. Tomar seus restos mortais, suas vísceras, seus pecados sobre ele, juntá-los a ele, superá-los por meio de amor inaudito de dores, porque a mentalidade humana foge da dor e busca o prazer, e nessa inclinação ignora toda a sorte de sofrimentos que virá,
às custas de satisfazer um vil prazer, né? Enquanto que para Deus aqui, ó, a dor da renúncia, que é um sofrimento cuja qual promove a glória de Deus, ela não quer, né? Ela prefere o sofrimento que virá a partir de se satisfazer, né? De se fazer de si um Deus, a satisfazer todos os seus anseios, por mais horrendos que sejam. É o demônio, é um demônio se tornou o homem. E em muitos atos e muitas situações até pior que ele. É que ó como o destino do homem nos entristece. Nossa tristeza é grande e não podemos confiar a ninguém, porque não tendo a vontade divina que os domine, eles nunca poderiam entender nem nossa tristeza, nem os graves males do homem caindo em pecado, né? Hoje, com essas verdades, podemos, né, vislumbrar, podemos entender, de tal modo a renunciar a tal situação na nossa vida, né, e nos entretermos e nos ocuparmos apenas do divino querer, calando a nossa vontade. Porque sabemos, né, que temos a triste experiência de onde nos leva, né, a plena convicção de que, de fato, nossa vontade humana é a chave do inferno. E ainda assim aqui ele vai fazer um caminho de cura, de purificação em cada um de nós, a fim de que manifestemos a ele que ele pode confiar em nós, pois não vamos aderir mais à nossa vontade. Daí a circunstância dos testes, né? Não é um, não é dois, não é três, é quantos forem necessários, assim, da vontade de Deus, que nos conhece melhor que a nós mesmos. Nossa tristeza é grande e não podemos confiar a ninguém, porque não tendo uma vontade divina que os domine, eles nunca poderiam entender nem nossa tristeza, nem os graves males do homem caindo em pecado. Para você que possui nosso Fiat é dado para poder entendê-lo, e portanto como uma secretária nossa. Queremos revelar a você nossos segredos e colocar em suas mãos o cedro de comando, para que domine e impere sobre tudo e seu domínio ganhe a Deus e a Deus o homem, e trazê-los para nós como filhos regenerados em seu coração materno. Quem pode lhe dizer, querida filha, o que meu coração sentia nessa conversa divina? Uma veia de dor intensa se abriu em mim e propus, mesmo à custa de minha vida, a unir Deus e as suas criaturas. E aqui diante disso é o que Nossa Senhora vem fazer nesses 31 dias com Maria, a chamar a outros, a chamar os seus filhos a fazer com ela nesse trabalho, né? E aqui, ó, por meio veio a Luísa, e a partir de Luísa há tantos quantos se abrirem a essa verdade, a essa realidade, né? De que o maior número de pessoas possíveis dê a Deus essa correspondência, né? O maior número de pessoas deem a Deus essa correspondência, o romper com suas vontades humanas e viver da vontade de Deus. É certo que muitos rejeitarão, né? Porque permanecemos na nossa liberdade, mas da nossa parte que possamos dar a Ele a reparação, a satisfação de todos os que não buscam, que não haverão de buscar, que não buscaram, né? Por todos, do passado, presente e futuro. Aqui a trabalharmos com ela. A ser, como diz num outro trecho, num trecho do Livro do Céu, a ser essas mães de Jesus. Até o entendimento que eu tive ontem sobre o evangelho de ontem do samaritano. Só que agora não mais Jesus sendo o samaritano que nos coloca numa hospedaria para curar nossas feridas, né? Da parte de Deus tudo já foi feito. Já estamos amparados, já temos aqui todo o conhecimento da verdade, né? A misericórdia, o amor, a redenção, os méritos de seu preciosíssimo sangue,
né? Agora é nós fazermos a Ele, é sermos nós o samaritano. Não essa mentalidade, né, de virtude que ensina na igreja, né, que temos que ir ao encontro do nosso próximo, aquele que está caído, né, não desprezando isso, mas ir além, né, sair do humano, sair da carne e ir, né, para que, segundo a mentalidade, o conhecimento, o ensinamento da divina vontade, a cuidar da divina vontade, né, e a instalá-la nas instalagens do nosso coração, né, aqui no quarto da nossa alma, do nosso ser, e cuidar dela até o último dia da nossa vida, né, a ser que para Jesus o que Jesus foi para Deus, aqui o que Nossa Senhora foi, o que Luísa foi, né, a não pedir mais nada, não temos que pedir nada, a não ser que o Senhor Divino querer, né, a graça de corresponder, e esse conhecimento, né, a constância nesses conhecimentos vai trazer para a nossa vida, né, vai criar a carne em nós, a sermos de fato essa correspondência, esse descanso, esse sétimo dia, né, esse paraíso na terra, né, a não vivermos mais pela nossa vontade humana, mas com a vontade divina, né, o retorno à ordem, a finalidade e o propósito a que fomos criados, né, e como Nossa Senhora poder dizer, né, uma veia de dor intensa se abriu em mim e propus, mesmo à custa da minha vida, a unir Deus e as criaturas, né, que vai sermos para Jesus o que Ele foi para o Pai. Essa correspondência de amor, fazer pelo outro sem esperar nada em troca, como Nossa Senhora, que tudo fez, que tudo se deu a Deus, por Deus, e das criaturas o que ela recebeu, né? Uma espada de dor. Espada esta que proporcionou, né, aqui, a coparticipação dela para com a redenção do gênero humano. E não foi só isso, né? O sacrifício, a humanidade de Jesus, a encarnação do Verbo não foi apenas para a salvação das almas, mas para justamente acontecer essa situação aqui, né? De retornar à ordem, ao propósito a que fomos criados, né? A verdade ser conhecida, a verdade de Deus e não as especulações humanas, né? Por mais que inspiradas pelo Espírito Santo, mas conduzir-nos à verdade verdadeira, ao íntimo, aos segredos mais íntimos de Deus. Agora, meus filhos, ouçam a sua mãe. Eu vi vocês surpresos ao me ouvirem contar a história da possessão no reino da divina vontade. Agora sabe que esse destino também é dado a vocês, né? Aqui, ó. Eu vi vocês surpresos ao me ouvirem contar a história da possessão no reino da divina vontade. Foi dada a ela. Sim, foi dada a ela. Ah, mas é revelação particular, não temos que... Bom, a verdade está aí, chegou em suas mãos. Cabe na liberdade de cada um aderir a ela ou não, e isso está sendo contado, né? Isso está sendo contado. Deus sabe, né? Deus sabe quem acolheu de coração e quem rejeitou prontamente, sem nem querer conhecer mais a fundo do que se tratava, né? Então aqui Nossa Senhora segue. Agora sabe que esse destino também é dado a vocês. Chegou em suas mãos, também é dado a você. E decidir nunca fazer a sua vontade, a vontade divina formará o seu céu na sua alma. Você sentirá a inseparabilidade divina. Você será dado o cedro de comando sobre vós mesmos, né? Sobre suas paixões, vícios, maus hábitos, vontade humana rebelde, obstinada, né? Apegada, amante, idólatra do pecado, das paixões vis, né? Enfim, da luxúria, da bebedeira e tudo mais. Você será dado o cedro de comando sobre vós mesmos, sobre suas paixões. Vocês não serão mais escravos para si mesmos, porque somente a vontade humana escraviza a pobre criatura, rasga as asas do amor para aquele que a criou, né? Fica preso à terra, fica preso à carne, às paixões, aos vícios, não consegue olhar para cima, não levanta a cabeça.
só consegue ver e enxergar o prazer, a satisfação terrena. Dinheiro, sexo e poder. Prazer e poder. Rasga as asas do amor para aquele que a criou. Tira a força, o apoio e a confiança para correr para os braços de seu Pai Celestial, para que não possam conhecer nem seus segredos, nem o grande amor com a qual ele a ama e, portanto, vive como um estranho na casa de seu divino Pai. Que distância a vontade humana lança entre Criador e criatura, porque ela quer estar no centro, né? Ela quer ser esse Deus. Ela levou a sério as palavras da serpente, né? Sereis como deuses. Né? E dessas palavras a vontade humana nossa não abre mão. Não abre mão, então haverá de sim de fazer uma grande violência. Do contrário, não romperá com este demônio. O reino dos céus é arrebatado pelos violentos na oração, na decisão de romper com o mundo. A vontade humana é de uma resistência tal que você nem imagina. Que só vai perceber isso quando de fato estiver caminhando, no conhecimento dessas verdades e ver a cara que ela faz. Ver e reconhecer a cara que ela faz diante dessas verdades. Que é o que até muitos dizem, a revelação particular, não tem que acreditar nisso. Luísa nem canonizada é. Se fosse tudo isso, todo mundo estava falando desses escritos. No entanto, ninguém fala, ninguém conhece, nem tem. Onde eu encontro esses escritos, nem tem. Agora que estão sendo traduzidos no português e tal. Cuidado. Cuidado. Que distância a vontade humana lança entre Criador e criatura. E quanto mais o quer manter longe. Né? Porque a vontade humana unida ao demônio sabe que o dia que conhecermos essas verdades, acabou para ele. Acabou para ela. A vontade humana é o poder que o demônio tem sobre a humanidade. Quando ele não tiver mais essa brecha, quando a nossa vontade em sã consciência estiver lá dispostas aos pés de Deus, da divina vontade, acabou. Acabou, está por total destruído o reino de Satanás. Porque é por onde ele tem acesso à criatura. Se fechamos essa porta, acabou. Acabou, acabou. Não existirá mais pecado. É o reino da Era da Paz, é a Era da Paz, que tanto é aguardada, esperada. Em que se triunfará o reino da divina vontade na terra. E segue Nossa Senhora. Então me escutem, me façam feliz. Digam-me que vocês não darão mais vida às suas vontades, e eu encherei todos vocês com a vontade divina, que é na liberdade de cada um. É por livre e espontânea vontade. Não é pelo glamour, não é os padres fulano de tal tá anunciando essa verdade, aí eu vou. Até isso, é muito providente de Deus. Não é porque o fulano, o ciclano está partilhando, lendo esses escritos que eu vou, não, lá, eu só tenho uma meia dúzia de pessoas, 20, 30 pessoas, e então não é tão importante. Enfim, a alma. Santa Mamãe, ajuda-me. Você não vê o quão fraco eu sou. Suas lindas lições me levam às lágrimas e eu choro minha grande infelicidade. De ter caído tantas vezes no labirinto de fazer minha vontade, e me afastei do meu Criador, e me mantive tantas vezes e por tanto tempo longe do meu Criador, rejeitando a vontade dele, ainda que lá na santidade das virtudes, lá na minha consciência, lá atrás, sabendo que era errado, a si mesmo o fiz, porque queria satisfazer a minha vontade, custe o que custar, E agora, conhecendo a verdade e ansiando por viver nela, deixe-me ser como tua mãe. Não me deixe comigo mesmo. Não me deixe mais.
comigo mesmo, com o seu poder, una a vontade divina com a minha. Feche-me em seu coração materno, onde terei certeza de nunca fazer minha vontade. Folha diária. Hoje, para me honrar, você ficará sob meu manto. Aprenderá a viver sob meus olhos. E ao recitar 3 Ave-Marias, você me pedirá que todos saibam sobre a vontade divina, que eu não quero só para mim, eu quero que todos conheçam. Nessas 3 Ave-Marias, você me pedirá que todos saibam sobre a vontade divina, dizendo: Mãe, que todos os seus filhos e filhas saibam sobre a vontade divina. Jaculatória, Mãe Celestial, feche-me em seu coração para que eu aprenda com você a viver da vontade divina. Já rezemos aqui, as 3 Ave-Marias, pedindo essa graça. Que todos conheçam a divina vontade, seus filhos e suas filhas, Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e permaneceremos unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiat. Até amanhã, no próximo vídeo com o 8º dia com Maria no Reino da Divina Vontade.